A gente fala hoje sobre condutas para a inclusão de crianças atípicas nas escolas, em especial as crianças com transtorno do espectro autista, trazendo ela como convidada, ela que tem uma proposta de condutas, então, para essas escolas, para esses ambientes escolares, propondo, dentre outras coisas, a oferta, né, a inclusão, a apresentação de um questionário com 15 perguntas. Vai explicar para a gente aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru no programa Espaço Aberto, a Jaqueline Imediato. Ela é neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e parceira da Conviva, que tem sede em Bauru, atua em âmbito nacional na área de cuidadoria de alunos, aliás, com deficiência, atende aí mais de 1.000 cuidadores em escolas públicas do país todo. Jaqueline, que gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo, seja bem-vinda ao programa. Olá, tudo bom? Lidiane, prazer eu estar aqui com vocês, né? Então, eu agradeço muito estar aqui, né, nesse momento, para a gente poder estar divulgando mais sobre o assunto, que é importante a gente estar falando mais sobre, né? Muitas vezes as pessoas acham, mas já está cansativo, não precisa falar mais, todo mundo já sabe, né? Será, né? E muitas vezes a gente precisa falar, o que é óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você, não é óbvio para outra pessoa que trabalha com o assunto, que entende mais sobre o assunto, né? E vão saindo mais novas pesquisas, mais entendimento, e vamos compreendendo mais as diferenças que cada um tem, e a gente precisa abraçar nessa diversidade, né, que nós temos. Uhum. Quando você fala que é um assunto que, felizmente, vem sendo bem discutido, né, vem criando uma visibilidade cada vez maior, por outro lado, a gente sabe que ainda há muitos desafios. Quando se fala em inserção, em socialização, em conduzir da melhor forma, né, essa relação especialmente das crianças, não só com o ambiente escolar, mas com os coleguinhas à sua volta, né? O que você destacaria como as principais dificuldades das escolas hoje nesse tipo de conduta? Hoje eu vejo que são alguns aspectos, né? É lógico que a gente já melhorou muito do que éramos antes, né? Eu falo que eu entrei na educação tem um pouquinho mais de 20 anos, né? Então, há 20 anos atrás era outra situação, né? E hoje a gente tem uma melhora. Precisa melhorar mais? Precisa. Então, para a gente ter essa melhora, a gente precisa estar conversando, dialogando para ter esses ajustes. Mas, assim, o que eu mais percebo muitas vezes é a falta de ter todo o suporte necessário dentro das escolas, né? E a gente sabe que existem as leis, elas não são ruins, né? Eu falo que a gente precisa ir melhorando e adequando, lógico, né? E conforme a gente vai utilizando disso, que a gente vai vendo o que precisa se adequar e melhorar, né? Mas a gente sabe que a realidade dentro da sala de aula nem sempre é no formato que deveria de ser, né? Então, a gente precisa ter alguns ajustes que eu falo que é fundamental, primeiramente, é você conhecer esse aluno. É muito importante, é primordial você saber quem é aquela criança, né? O, todo envolvimento é para você poder ter um vínculo, para você ser mais assertivo nas situações com essa criança, né? Então, conhecer é essencial, né? Ou seja, o primeiro passo, então, a gente poderia dizer que é a humanização desse convívio entre escola e aluno. Sim, é muito importante, né? Então, ter essa parceria da escola, né, com a família e quando tem o terapeuta com o terapeuta, né? O que muitas vezes acontece às vezes é assim, né? Ai, tá entrando no meu campo, né? Não é, a gente tem que entender que todos ali precisam trabalhar juntos em prol da criança. Então, assim, ninguém tá ali para vigiar dentro da escola, né? Quando entra para ajudar, a família também tem que estar andando junto, porque quando a família anda junto, dialoga com a escola, a gente vai ter muito mais resultados positivos. Então, assim, é um trabalho que é um tripé ali, a gente precisa de todos juntos, caminhando e falando a mesma linguagem, senão a gente não dá certo, né? Jaqueline, você é um espaço de fala, uma voz de fala muito importante, afinal de contas, ao mesmo tempo que você trabalha na área da educação, como você disse, há mais de 2 décadas, também é mãe de 2 crianças atípicas, quer dizer, você conhece um pouco dos dois lados, né? O ambiente escolar, o ambiente familiar. E também, ao mesmo tempo, propõe o desenvolvimento, a apresentação desse questionário para as escolas como forma de ajudar melhor na adaptação dos filhos, né? Qual seria o conteúdo, né? Quais seriam as perguntas o teor desse questionário?
Então, basicamente, é dizer quem é aquela criança no seu contexto do dia a dia, né? Do que ela gosta, o que ela não gosta, né? O, as preferências dela quanto à alimentação, né? Com quem ela geralmente gosta de conversar, qual o assunto que ela gosta de conversar quando ela é verbalizada, e se ela não é verbalizada, né? De que forma que ela se comunica, que apoio de comunicação, porque, né, não é só através da fala que a gente se comunica, existem outros formatos para a gente se comunicar, né? Então, assim, você conhecendo bem toda a rotina dessa criança, né? O que pode causar, de repente, um desconforto para essa criança, porque às vezes essa criança pode ter um desconforto auditivo, ela tem uma sensibilidade, né? Ou até visual. A gente precisa conhecer bem, identificar, né, o que vai fazer com que também a gente tenha um manejo, uma conduta mais adequada também para essa criança. O que eu posso estar fazendo para estar mudando, né? Ela de comportamento, se uma previsão, na verdade, eu falo, né? A gente precisa saber de algumas questões para a gente poder estar podendo organizar melhor a vida e essa rotina dessa criança dentro da escola, para a gente prever. E além desse questionário que tem, né, algumas questões, né, pessoais da criança, é importante que a escola também conheça, saiba quem é essa criança, né, identificar quem é essa criança, para a gente poder lidar todo mundo junto, porque a escola também não é só o professor, né, ou o cuidador que está ali dentro da sala. A escola é um contexto todo, são os alunos também precisam entender que às vezes aquela criança também não vai gostar que fique batendo muita palma, não vai gostar que abrace, né? E a gente precisa entender, ela não gosta que abraça, né? Principalmente quando é fase de educação infantil, e aí quer abraçar e aquela criança não gosta muito. Isso pode causar um desconforto. Então, quanto mais a gente falar, divulgar sobre o assunto, conversar, né, até em reunião de pais, trazer essa abordagem de que, olha, não precisa dizer quem é a criança, né, mas comunicar dentro de uma reunião, assim, olha, nós temos uma criança que tem, né, o espectro, que está dentro do espectro autista, e a gente precisa conversar sobre esse assunto em casa para as crianças também entenderem que às vezes tem uma criança que não vai gostar de abraço, não vai gostar do contato. Então, a gente estar preparado para esse momento vai ser uma coisa muito mais tranquila, né, essas ações, para a gente poder receber. Não significa que vai ser perfeito. Vai ser perfeito? Não, né? O mundo não é perfeito, né? Mas a gente vai estar conseguindo abraçar e compreender melhor essa criança, né? E o que você percebe nos últimos anos, as escolas, as professoras, enfim, né, as educadoras, elas ou eles estão mais preparados ou mais abertos para esse tipo de conhecimento, né, de aprendizado? E esse material que você está sugerindo, você já levou a algumas escolas? Como é que foi a receptividade dentro dessas unidades? Na verdade, né, a gente tenta, eu faço esse manejo geralmente com o pessoal que eu atendo, né, para a gente poder estar ajudando na situação, porque eu não posso chegar lá na escola e falar, olha, vamos trabalhar assim, né? Mas, no geral, né, lógico que a gente somos seres humanos, né? Mas, no geral, as pessoas têm tentado, né, se adequar, têm tentado compreender melhor. Porém, o que eu falo, assim, a gente precisa estar melhorando ainda. Eu falo que, assim, no quesito, eu falo que o Estado, os municípios, as escolas municipais e estaduais, eu falo que elas estão ainda à frente das particulares, né? Porque elas realmente, apesar das problemáticas que existem, que a gente entende que tudo precisa ser melhorado, né? Eu falo que ali eles ainda têm realmente os cuidadores, contratam os professores especialistas, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos também ser mais participativos, né? Muitas vezes o que eu vejo também é famílias simplesmente só também acusando as escolas, né? Ou o professor, e não é bem assim, a gente tem que caminhar junto e solicitar mesmo do poder público ou do dono da escola particular, porque isso é lei, então a gente não está pedindo nada, nenhum favor, nenhuma esmola, né? Então a gente está pedindo algo que é de direito, que é todo mundo poder estar junto na aprendizagem, nas adaptações, nas adequações necessárias para essa criança, tá? Você comentou sobre o fato de ser lei, né? A presença do cuidador nas unidades de ensino, seja em escolas públicas ou privadas, já é prevista desde 2008 pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, e em 2014, então, é que ela se torna uma lei aí em território nacional. Qual que é a importância, na sua avaliação, então, da presença desses profissionais de apoio dentro dos ambientes escolares? Ele é extremamente
importante, ele é fundamental, eu falo, né? Ele vai ser um apoio no processo, né? De vários aspectos, né? E eu falo assim que tudo depende da necessidade da criança. Tem criança que necessita de um cuidado maior, né? De atividades de vida diária. Então, assim, ele precisa de um manejo de uma pessoa o tempo inteiro junto para estar conduzindo e ajudando. É lógico que esse profissional também ele vai estar trabalhando e ajudando também com que essa criança futuramente tenha uma independência maior. Então, quanto menos apoio eu der para essa criança, melhor, né? Mas com esse apoio do lado, é lógico que ele vai desenvolver muito mais, ele vai estar ali junto para ajudar a realizar as atividades de vida diária, ir no banheiro algumas vezes, ou dando apoio e suporte durante uma atividade pedagógica, ele pode estar ali, às vezes, do lado, ajudando através da orientação do professor, né, num cuidado de estar transitando, às vezes, para a escola. Então, tudo depende da necessidade daquela criança, ele é um elemento fundamental, né? Ele que vai, muitas vezes, estar ali ajudando nesse desenvolvimento dele, né? Ele vai estar se ligando até na parte do convívio social dele, essa interação ele vai estar ajudando nesses aspectos, né? Que o professor não vai conseguir dar conta sozinho dentro da sala de aula sem ter uma assistência, né? Ele tem vários alunos, né? Então, e não é só um aluno, né, de educação especial que nós vamos ter dentro da sala. Hoje nós temos mais do que um. Em alguns casos a gente não tem nem laudo ainda, mas a gente percebe que necessita de uma atenção maior. Então, é fundamental você ter esse cuidador dentro da sala de aula. E se torna ainda uma base de segurança tanto para a própria escola, para o próprio professor aí dentro da sala de aula, como para a família, né, Jaqueline? Perfeito, ele vai ser a segurança nesses aspectos, sim, né? Para a família, né? Para o professor, para a escola, então, e para a criança, né? Que eu falo que é o bem maior é a criança, né? Jaqueline, eu queria aproveitar a tua participação aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, trabalha com educação ou tem dentro da família um filho, um parente, um colega, enfim, convive com alguém ou alguma criança típica ou alguma criança com transtorno do espectro autista, esteja passando por dificuldades, enfrentando alguns desafios, algumas dicas que você daria para a família e para a escola, do que fazer e do que não fazer. Do que fazer e não fazer. Eu falo que, assim, é complicado a gente dar uma orientação assim, né, quando a gente não conhece a criança, mas o básico é conhecer para entender. Então, assim, se aquela criança, eu descobri hoje, né, que eu falei, eu descobri hoje que meu filho está dentro do espectro, então vamos conhecer, vamos entender o que que é, como funciona essa criança, porque estudar sobre o assunto, né, é fundamental a gente entender, porque muitas coisas é sobre funcionamento, né? Então, essa criança funciona diferente. Então, se eu conhecer esse funcionamento, eu vou entender que alguns aspectos eu vou ter que agir de forma diferente, né? Por exemplo, a rotina dessa criança, é muito importante a gente ter uma previsão de rotina, né? Então, assim, essa criança vai gostar. Por exemplo, numa escola, até mesmo em casa, são ações que a gente pode utilizar igualmente, né? Você ter um quadro de rotina para essa criança é super importante, né? Você colocar lá o que vai acontecer hoje, né? Porque isso já ajuda até no comportamento dela, porque ela fica ansiosa, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer agora? E você ir conversando, mostrando o que vai acontecer naquele momento, isso é super importante ela saber, né? E conversando sempre de forma simples, né? Um exemplo assim, né? Quer dizer, a gente fala, senta agora aqui, né? Agora é hora de ficar quieto, não é hora de fazer bagunça. Então, assim, quanto menos palavras você ficar mencionando para essa criança, melhor. Então, assim, ó, fica quieto agora, acabou, fica quieto, né? Não, né? E quanto mais explicações você der, mais dificuldade você às vezes vai ter, porque tem essa dificuldade na linguagem, né? Então, não, agora é hora de sentar, então vamos sentar. Então, não precisa ficar dando explicação, né? Explicando, falando, fazendo muitos rodeios. Então, quanto mais facilidade nesse diálogo e mais simples for, melhor é também para você conversar com essa criança, né? E quando você tem essa criança e você sabe o que ela gosta também, o acesso de vínculo é muito mais fácil para a gente poder conduzir alguns comportamentos, para a gente conduzir um aprendizado mais efetivo, né? Ou seja, estratégia e sensibilidade caminhando juntas.
Sim, é super importante, né, eu falo que é estratégia e sensibilidade, né, porque, assim, eu posso não conhecer tudo, mas eu tenho que buscar, né. Perfeito. A gente agradece aqui a participação no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, da Jaqueline Imediato. Ela é neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e parceira da Conviva, que atua com mais de 1.000 cuidadores aí em escolas públicas em todo o Brasil. Jaqueline, mais uma vez, muito obrigada pela tua contribuição, tuas orientações, tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lidiane, muito obrigada, viu. Agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este programa fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Bauru. Até a próxima!